Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui, os amigos, perfeitamente, som fluindo bem. Valéria, boa noite, chegou conosco também, seja bem-vinda. Eu cheguei também, para não perder o hábito, né? A gente faz isso para a gente verificar o andamento, né? Leninha e Helena, boa noite, sejam bem-vindas. Enquanto vocês vão chegando, Avelino chegou também conosco, boa noite. Eu vou mandar os aviõezinhos. Hoje nós vamos fazer um exame, hein, gente? Uma prova fundamental. Uma prova... Denise chegou também, boa noite, Denise, seja bem-vinda. Opa, tá pulando aqui um pouco. Então nós vamos aqui, mandando os aviõezinhos. E eu gostaria de falar, né, para vocês, como sempre o nosso querido amigo Sávio Dias faz e recomenda, né? Faz tempo que eu não assisto às lives do Sávio, que o Sávio é um dos madrugadores das lives, né? Do discípulo espírita. E nós fazemos as lives já no final da noite. O Wilton Martins faz às 6 da manhã e o Sávio às 6:30. Então são os madrugadores das lives, né? E eu aqui fico no final da noite. Então, dificilmente eu consigo acompanhar a live do Sávio ou do Wilton, né? Só quando às vezes a gente cai da cama por alguma razão mais específica, tem que acordar mais cedo, né? Do contrário, a gente acaba acompanhando depois as lives desses amigos. E só dar um recado a vocês, ele fala assim, que quando você está numa live que você acha interessante, que o conteúdo é bom, que a gente deva fazer o encaminhamento dos nossos amigos dessas lives, né? Para 5 aviõezinhos. A gente manda para 5 amigos e a gente vai divulgando. Uma outra forma que o Sávio falou também, que eu não sei, também até eu conheço muito bem essa tecnologia, é de bater nos coraçõezinhos. Porque quando você bate no coraçãozinho, vai surgindo a possibilidade do Instagram saber que é uma live que está tendo bastante curtida. Clara, boa noite, seja bem-vinda. A Nice chegou também ou não? Não, só a Clara. Boa noite. É que eu estava mandando um aviãozinho para Nice, por isso que eu fiquei pensando aqui. E então hoje nós vamos fazer um exame, tá? Gostaria de falar aos amigos que hoje estamos em dose tripla, porque fizemos uma palestra às 15 horas. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Às 15 horas pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, falamos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos, e esta palestra eu vou disponibilizar também no nosso canal do YouTube. E por sinal, amigos, só para vocês saberem, nós estamos chegando próximo dos 500 seguidores do nosso canal do YouTube, está com, salvo engano, 492. Então, se você tem algum amigo que queira nos acompanhar também pelo canal do YouTube, que às vezes é mais fácil, a pessoa às vezes não tem Instagram, recomende para que sigam o nosso canal do YouTube. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Para que vocês, né, possam às vezes acompanhar todo o trabalho que nós fazemos já há mais de 3 anos, que nós estamos com esse projeto de divulgação das lives de Momentos com Jerônimo Mendonça, né? Bom, mandei os aviõezinhos. Seguimos aqui em frente, vamos mandar então. Eu estava falando que fizemos dose tripla hoje, porque 15 horas uma palestra na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara, com o tema Muitos Chamados, Poucos os Escolhidos. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Will, já te cumprimentei, se não cumprimento novamente. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. E agora há pouco, 8 horas da noite, às 20 horas, uma palestra presencial no Centro Espírita Francisco de Assis, aqui de Araraquara. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. E tivemos a oportunidade de falar o tema que já trabalhamos no último sábado, na Fraternidade Espírita Irmã Maria. O tema que é Não temas, eu estou no controle. Como foi uma palestra somente presencial, não disponibilizada pela internet, eu fiz questão de trabalhar o mesmo tema que eu trabalhei no sábado,
Então, aqueles amigos que obviamente não puderam estar conosco, presencialmente aqui na nossa casa, na Centro Espírita Francisco de Assis, de Araraquara, esta palestra, praticamente a essência dela está lá no nosso canal do YouTube, tá? Cumprimentar a Regina que chegou, também a Dani. Boa noite, Dani. Gratidão pela presença de todos vocês. Então fica o convite para aqueles que quiserem, né? Ontem nós fizemos uma propaganda, a Leninha perguntou o que tinha virado do pedido de casamento, né? Então, se alguém quiser saber o que aconteceu de fato e conhecer um pouco desse tema tão oportuno, não temas, eu estou no controle, é só acompanhar o nosso canal do YouTube, no link palestras, está lá a palestra que fizemos na Fraternidade Espírita Irmã Maria. E já estou subindo também agora a palestra que fizemos agora à tarde na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma palestra curta, de 15 minutos, porque é uma palestra feita para um tratamento espiritual. Então, fica aí o convite para os amigos acompanharem também o nosso canal do YouTube, seguirem o nosso canal, que eu estava falando para vocês. Já estamos nos aproximando dos 50 seguidores do YouTube. Desculpa, 500 seguidores, não 50 seguidores. 500 seguidores do YouTube. Então, fica a dica. Deixa eu ver aqui. Hoje não entrei no sorteio, não ganhei o livro. Você assistiu, Leninha, a palestra? Acho que se você assistiu. Nós tínhamos 6 livros para sortear, né? Então eu perguntei nos números lá, fui fazendo uma associação de números, fizemos o sorteio. Mas, se um dia você estiver aqui conosco, Leninha, com certeza você vai ser agraciada com o sorteio, que eu mexo os pauzinhos para você ser sorteada. E aqueles que quiserem receber também, que legal, Leninha, você gostou da palestra? Se vocês quiserem receber esse livro aqui em PDF, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail que eu estou encaminhando para vocês. Vocês podem acompanhar conosco. Bom, live 309 de Momentos com Jerônimo Mendonça. Não é a live 309 do nosso perfil, de Momentos com Jerônimo Mendonça, que aconteceu em 6 de maio de 2021, quando nós fizemos a primeira live deste projeto novo. Este projeto consta hoje com 4 pessoas. Eu, né, que dou a minha cara de pau aqui para fazer as lives, Reflexões.Aloísio, a Ana Paula, do Jerônimo Mendonça, o GD, que faz as artes da divulgação, a Martiele, do Pensamento Ponto Espírita, que já trabalhou conosco lá atrás, fazendo a síntese das lives que fizemos lá atrás, né? Ah, entendi. E agora, recentemente, a Clara, do Caminhar _ Espírita, que está fazendo um trabalho fantástico, que é transcrever as palestras de Jerônimo Mendonça, para que auxilie-nos no nosso trabalho de fazer as lives, que a gente faz uma vez por mês, sempre na última segunda-feira de cada mês, e este mês será no dia 30, com a presença da Neuza do Essência Ponto Espírita. Carol chegou conosco, seja bem-vinda. Leninha, deixa eu ver o que você falou aqui. Fazer a venda online. Ah, tá. Nós temos lá na Casa Espírita muitos livros, até o pessoal está fazendo uma campanha. Um livro por 10, 2 por 15, tem bastante livro para disponível, né? Então, hoje foram sorteados 6 livros. Então, Leninha, se você vier aqui em Araraquara, procure pela gente que nós vamos fazer um cambalache para você ganhar não um livro, mas 2, tá? É que nós temos bastante livros lá para ser sorteado, então com certeza seria um prazer entregar um livro a você, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar deste exame fantástico da nossa consciência. A consciência, que é o nosso verdadeiro tribunal, o nosso maior julgador, aquele que vai nos encontrar face a face quando estivermos do lado de lá. Como a Silvia disse, não tem pressa de ir para o lado de lá, né? Então, vamos trabalhar com a nossa consciência hoje para que a gente não tenha problemas no futuro. Porque ninguém vai julgar, Deus não vai chegar com aquele livro grande assim, né? Pegar aquele livro e
Ah, você fez tal coisa no tal dia, tal hora, com tal pessoa. Não, Deus não vai fazer isso conosco. Quem vai fazer isso conosco somos nós mesmos ao encontro do nosso eu. Ao encontro do nosso eu. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, este exame de consciência da questão 919 de O Livro dos Espíritos, aliás, falei sobre ela hoje, né? Santo Agostinho, com muita propriedade, fala para nós que ao final do seu dia ele passava o dia limpo. E eu vou falar para vocês, gente, hoje se eu tiver que passar meu dia limpo, a única coisa... se a Clara vai lançar um livro, olha, Leninha, deixa eu explicar como é que vai ser. Esse é o projeto nosso, vou fazer um parêntese, um paralelo. O Jerônimo, quando escreveu esses livros, inspirado, obviamente, ele dedicou todos os direitos autorais ou para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi a creche que ele fundou em Tuiutaba, ou para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, também de Tuiutaba, que faz um trabalho assistencial magnífico, tanto o Centro Espírita como também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Boa noite, Angélica, boa noite, Gleison, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Nós tivemos a ideia lá atrás, no momento que nós fizemos essa live, esse projeto, de transformar a síntese de muitas lives que já fizemos no passado, mais de 100 lives, Martielli fez a síntese delas. E a ideia nossa é publicar um livro, sim, com renda revertida todinha para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é a creche fundada pelo Jerônimo. E agora, com a vinda da Clara para esse projeto magnífico, fantástico, tenho uma gratidão enorme, né, pelo trabalho que ela desenvolve para nós. Com certeza, e eu vou dar um spoiler desta palestra, tá? A Clara, ouvindo a palestra, falou: Aloysio, nunca vi uma palestra tão atual para esses momentos que nós estamos vivenciando. É a palestra de número 5, que vai ser feita uma live comigo e com a Neuza no dia 30 agora de janeiro. Então, a ideia é pegarmos todas as palestras de Jerônimo Mendonça transcritas pela Clara e publicarmos um livro. Para aquelas pessoas que, por exemplo, são desprovidas da audição, possam ler. Né? Possam ler. O filho da Adriana, mãe em Libras, ele é surdo. Né? Ele tem a deficiência auditiva. Então, ela teria que fazer a transcrição, né, por Libras para dar palestra para ele, mas ele poderia ler agora quando a gente passar esse texto. Então, olha que oportunidade que nós vamos ter de trazer aquele resgate lá do passado, 1986, 87, 88 e algumas em 89, Jerônimo Mendonça vinha com frequência a Araraquara. E um confrade nosso, Roberto Carioca, né? Roberto Cécio Vaz de Carvalho, mais conhecido como Roberto Carioca, teve a felicidade de gravar palestras de Jerônimo Mendonça, e foram mais de 20 palestras que ele gravou de Jerônimo. Aí ficaram muito tempo essas fitas cassete paradas, até que o Ariovaldo, do Instituto Eurípides Barçanufo, pegou essas fitas cassete, converteu, passou para uma pessoa converter em mídia MP3, e depois o Vitor, meu filho, fez um trabalho de convertê-las para MP4 e jogar no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Aprendiz do Evangelho e também no Instituto Eurípides Barçanufo. Para quem quiser copiar, ouvir, divulgar, é de livre domínio, tá? Pode usar, divulgar tranquilamente. Então, foi essa a ideia. E agora, com a chegada da Clara nesse trabalho, que começou justamente, ela foi a primeira pessoa que participou desse projeto das palestras, na palestra Intimidade Espírita, que particularmente eu amo de paixão essa palestra, né? Que Jerônimo Mendonça fez, que gravou em um LP, transformou em um LP, e por sinal, eu preciso pegar a Ana Paula de jeito, que ela tem o disco de vinil segundo disco de vinil do Jerônimo, que eu quero pegar a Ana Paula e falar: Ana Paula, vamos transformar isso em MP3 para a gente passar em MP4 para disponibilizar também. Trabalho importante para a gente divulgar, não é mesmo? Bom,
indo e voltando, agora retornando na nossa consciência. Como eu estava falando, questão 919 do Livro dos Espíritos. Perguntado, a Kardec formula a pergunta à equipe do Espírito de Verdade: qual o meio mais prático e eficaz do homem vencer as suas más tendências e progredir-se, tarará. Coisa do tipo, eu não lembro exatamente como é que fala, mas a essência é esta. Aí, nesse momento, o Espírito dá a mensagem. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E quem se sabe da antiguidade? Sócrates. Esta frase, conhece-te a ti mesmo, está no Templo de Delfos, na Grécia. Mas Kardec, muito incisivo, ele não perdeu a oportunidade. Mas como conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho magistralmente dá a lição que eu recomendo a todos que façam a releitura desta questão 919, onde ele vai falar: fazei o que eu fazia quando estava encarnado, ao final do meu dia eu passava o meu dia limpo, tarará, tatatá. E eu vou falar para vocês, gente, o que eu estou falando. Se eu tiver que falar alguma coisa boa do meu dia de hoje, foi somente a palestra que eu fiz às 3 horas, a palestra que eu fiz às 8 e agora a live que eu estou com vocês, porque hoje um dia foi tumultuado, foi conturbado. Olha, se você não se segura, você perde as estribeiras e aí naquele dia que você tem mais compromisso, onde você é colocado mais à prova. Então, vigilância e oração sempre. E vamos ver então o que Jerônimo Mendonça vai falar sobre a consciência. Diz assim: a consciência. A nossa consciência é um alto-falante de Deus. Por essa razão, o homem só é infeliz quando se faz de surdo à voz da própria consciência. Toda vez que um mau pensamento venha perturbar a nossa mente, devemos afastá-lo com a luz da prece ou escudarmos-nos com a leitura de uma página edificante. Vivemos entre dois mundos. Conforme pensamos, falamos e agimos, atraímos para perto de nós forças semelhantes. Dediquemo-nos, tanto quanto possível, ao cultivo do reto pensamento. Certamente que isso não deixa de ser um grande exercício, o de nos adestrarmos mentalmente. O mal pode ser definido como a ausência do bem, assim como a treva nada mais é do que o oposto da luz. Se desejamos viver em paz e harmonia com a vida, cuidemos de ouvir a voz de nossa consciência. Bom, antes de destrinchar um pouco esse texto, muito oportuno por sinal, eu gostaria de dizer aquela frase de Raul Seixas, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. E nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. Então nós recebemos intuições das mais diversas formas, vezes, só que, infelizmente, não damos a devida atenção. Não fazemos a nossa vigilância, não fazemos a nossa oração, ou quando oramos, declamamos palavras jogadas ao vento. A gente joga palavras, ora o Pai Nosso, ora uma outra oração, às vezes lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, só que, no entanto, a música SOS, é legal o Gleison. Só que, no entanto, a gente acaba, não prestando atenção no que a gente fala, no que a gente pede, no que a gente ora. E uma forma muito clara da gente prestar atenção, que nós não oramos com a devida clareza, quando a gente ora o Pai Nosso. Pai Nosso. A gente fala assim para Deus, nós pedimos a Jesus que nos ensinasse, e Ele gentilmente nos ensinou a oração do Pai Nosso. E aí nós fazemos os nossos pedidos. Nós rogamos, imploramos a Deus que atenda aos nossos pedidos. Boa noite, Wilton. Boa noite com Jesus, meus queridos. Seja bem-vindo. É o nome da música, eu sei, SOS, legal. Conheço ela, o Gleison. Wilton, eu falei sobre você que você é um madrugador das lives, 6 da manhã, o Wilton
está lá religiosamente abrindo as lives Bom Dia com Jesus. Então, nós pedimos encarecidamente a Jesus algo que a gente quer. E a gente ora com tanto fervor, pede com tanta firmeza, só que chega um determinado momento, a gente vai finalizar os nossos pedidos com o quê? Com o Pai Nosso. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Com o Pai Nosso. E aí a gente vai orar. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Mas a gente não pediu um monte de coisa e Deus não nos atendeu. E por que Ele nos atendeu? Porque a gente falou que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Porque, na verdade, aquilo que estamos pedindo talvez não seja a melhor coisa que deveremos receber naquele exato momento. Não estamos devidamente preparados para aquilo que estamos pedindo. Somos crianças do ponto de vista espiritual. Então, orar é saber pedir e deixar as coisas acontecerem no tempo dele. Deixar as coisas no tempo de Deus. Não adianta pressa. O caminho é seguir o caminho o recomendado por Jesus, mas não precisa pressa para chegar à perfeição e evolução. Temos uma longa e árdua jornada pela frente. Mas a nossa consciência, como Jerônimo Mendonça vai colocar para nós, é o nosso farol, é o nosso guia. Quando a gente está em paz com a nossa consciência, a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme o sono dos justos. Mas quando algo que a gente fez por invigilância, por intemperança, por impaciência, por egocentrismo, quando a gente age dessas formas, muitas vezes nós vamos ter aquele sinal de alerta, aquele buzinando na nossa orelha. Boa noite, Cassinha, seja bem-vinda. Então, a buzina toca, a sirene dispara, as luzes piscam, está chamando a atenção. Para, pensa, reflita. Algo não está bom. E quando a gente não consegue resolver as nossas pendências naquele dia, tem uma passagem que fala assim: não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Exato, né, Débora? Às vezes o que pedimos não é bom para nós. Ou naquele momento, pode ser um pouco mais para frente. A Silvia, mais ignorantes que somos, pedimos sempre para ontem. Não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Deixar Deus ser Deus e Ele agir no momento certo. Dani, o que eu mais peço a Deus é discernimento. Discernimento para a gente saber, aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Por mais que eu queira que eu acabe de plantar uma semente, por mais que eu tenha pressa de comer o fruto, eu tenho que esperar o tempo certo do desabrochar daquela semente, do crescimento, do cuidado, e precisa ter paciência para aguardar a árvore crescer, dar flores e frutos. Só que nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem, não temos a paciência de aguardar o momento oportuno. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus vai rápido demais porque estamos andando lentamente. E às vezes Ele fala: calma, você está indo muito depressa. Boa noite, Dinei, meu querido amigo, baiano espírita. Seja bem-vindo, gratidão pela presença. Dinei não pôde fazer a live ontem, teve um imprevisto, mas depois ele faz a divulgação. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, aguardarmos o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na hora certa. Por mais que eu fique ansioso por determinado acontecimento, eu não consigo antecipar os dias, as horas. Não adianta. Então o melhor que temos que fazer é confiar, ter fé na espiritualidade que está sempre nos amparando, está sempre do nosso lado, e a gente que acha que ninguém está no lado nosso, que ninguém está do nosso lado, que a gente está abandonado.
Na verdade, temos que ter paciência de esperar as coisas acontecerem. E a gente faz planos enormes. A gente já se imagina lá na frente fazendo isso, acontecendo, tudo aquilo. Aí Deus chega para nós, como aquela passagem daquele moço que mandou derrubar os seus celeiros e construir novos para a colheita farta que tinha tido. E aí a passagem do Evangelho diz assim, nécio, ou seja, incauto, desculpa gente, naquele momento que ele mandou construir novos celeiros e estava todo abarrotado, ele falou, descansa minha alma, refrigera-te, tens agora para gozar toda a eternidade pelos bens que acumulamos. E aí o Senhor fala, nécio, o incauto, né? Mal sabe que hoje levarei tua alma. Então o que adianta? Boa noite, Rosana, querida. Seja bem-vinda, gratidão pela presença. O que adianta então a gente querer tantas e tantas coisas? Deixa as coisas no tempo certo. Tudo bem, tem coisas que a gente tem que tomar providência de imediato, mas tem coisas que não. Tem coisas que tem que aguardar o momento certo. E aqui, vamos agora fazer um pouco mais, voltando à essência do texto, né, a consciência. Ele diz assim, o Jerônimo, né? A nossa consciência é um alto-falante de Deus. Lembra que eu falei que naquele momento tem aquele, como é que fala? Aquela sirene tocando no nosso ouvido. Se você tem alguma coisa te incomodando, significa que está na hora de fazer o exame de consciência e alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certo. E aí ele diz assim, né, o Jerônimo, por essa razão, o homem só é infeliz quando se faz de surdo à voz da própria consciência. E tem pessoas que dizem, eu não tenho consciência, cometem as maiores atrocidades, lesam muitas pessoas e não estão nem aí. Mas a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação é inevitável. Amanhã depois ele pagará pelas incúrias que cometeu. Então nós não estamos aqui na condição de julgadores, nós não vamos julgar ninguém, porque o próprio Jesus, quando estava ali naquele episódio frente à mulher adúltera, naquele momento ele falou assim, mulher, onde estão os que te acusam? Te acusavam? Ela disse, foram todos embora, então nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Então Jesus não julgou quem quer que fosse. Ele foi julgado, mas não julgou ninguém. Então vejam, neste momento, se a gente se faz de surdo à voz da consciência, a gente vai buscar infelicidade com certeza. Com certeza. Agora ele vem essa situação muito interessante. Toda vez que o mau pensamento venha perturbar a nossa mente, devemos afastá-lo com a luz da prece ou escudarmos-nos com a leitura de uma página edificante. Então, boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Surgiu um mau pensamento, vamos espantar esse mau pensamento. Principalmente quando a gente vê alguma notícia nas redes sociais, na mídia, principalmente a mídia é sempre recheada de notícias sensacionalistas, fala mal de um, fala mal de outro, defende isso, é horrível, horrível. A gente sabe que se a gente pegasse, antigamente tinha até um jornal que o pessoal falava, quando você espremia saía sangue. A mídia hoje em dia não é tão diferente, seja ela falada, televisiva, né, ou até impressa aí nas redes sociais também. Então, cuidado, né, não vamos deixar que as energias deletérias do mundo façam morada em nossa casa. Vamos filtrar, né? Vamos cuidar do corpo, da mente, do espírito, pois somos esse espírito encarnado num corpo material, vivendo um planeta de ordem material, mas não precisamos deixar que o lixo de fora faça morada em nosso coração. A Leninha, no começo da pandemia fiquei muito ansiosa, preocupada. Aí assisti uma live com um ator que fez o André Luiz, é o Renato Prieto, dizendo, agradeço o dia de hoje, diz a Jesus, que se for o meu merecimento, me ajude amanhã. Legal. O Renato faz um trabalho muito legal também, de divulgação, além do trabalho como ator, né? Ele faz as lives, o Evangelho, toda segunda-feira, salvo engano, às 20 horas. Renato Prieto, ator. Então,
como acontece? Passarmos por essas situações que estamos vivendo hoje no mundo faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, eu posso ser como Jesus, estar no mundo sem ser do mundo. Não deixar que aqueles pensamentos, que aquelas energias deletérias venham fazer morada, venham dormir comigo na minha cama. Se eu tiver que trazer alguém para dormir na minha cama, que eu traga boas vibrações, boas energias, uma música clássica, suave, uma boa leitura, uma prece, como Jerônimo recomenda aqui, uma prece, ou leitura de uma página edificante. Quão importante tudo isso? Ele faz às segundas-feiras às 20 horas, Leninha, exatamente. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Então é importante que a gente faça essas reflexões. Não cuidar do nosso pensamento, e se por acaso vem um pensamento que não é legal, faça como se estivesse virando as páginas de um livro, né? Vai virando, que vem o próximo. Mas de repente vem ainda um pensamento ruim, que vem o próximo. E aquele pensamento continua te perturbando, sai, vai dar uma volta no quarteirão. Vai no quintal, vai no jardim, inspire, respire fundo. Deixe que energias positivas preencham o teu organismo físico, mental e espiritual. A Cassinha dizendo, orai e vigiai. Com certeza, vigiai primeiramente os nossos pensamentos. Tem gente que costuma vigiar os outros e ora por si, ora para si e vigia os outros. Então, cuidado quando um pensamento começa a ser pernicioso ali. Ocupar a mente com coisas boas. Inclusive, né, Flavinha, tem aquele ditado que fala, cabeça vazia é oficina do diabo, né? O pessoal fala assim. E é importante a gente tomar cuidado com as horas vazias também. Precisamos, muitas vezes, de um momento de ócio criativo, né? Como aquele livro do Domênico de Marco, salvo engano. Precisamos de um momento de refazimento, sim, sem sombra de dúvidas. Nós não somos máquinas, precisamos desses momentos. Mas cuidado com aquela preguiça que te dá de vez em quando. Que não vou fazer nada hoje não. Não quero fazer nada, quero descansar. E toma cuidado, porque às vezes não é você que está realmente necessitando. Pode ser algum irmãozinho ali que está te influindo de alguma forma direta ou indireta. Então cuidado, viu? Cuidado. Falo para mim, não estou falando para vocês não. Porque às vezes... E naqueles dias que a gente tem um trabalho, como eu falei para vocês, hoje foi um dia difícil. Eu tinha 3 compromissos. A palestra às 15 horas, a palestra às 20 horas, que eu fiz, né, presencialmente. Também às 15 horas também foi presencialmente, mas foi transmitida. E agora a live. E foi um dia hiper conturbado, já desde as primeiras horas da manhã. Mas eu não dei por vencido. Eu cumpri todos os meus compromissos. Com todas as dificuldades eu cumpri meus compromissos. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que estar atento. Né? Não podemos desanimar, deixar que as coisas tomem outro rumo. Né? Ele continua dizendo assim, vivemos entre 2 mundos. Conforme pensamos, falamos e agimos, atraímos para perto de nós forças semelhantes. Tá? A gente não está vivendo apenas no mundo encarnado. E o mundo encarnado já nos influencia sobremaneira. Imagina os amigos espirituais, os nossos irmãozinhos. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz assim, interferem os espíritos em nossos pensamentos? A resposta é categórica. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, cuidado com os nossos pensamentos, que muitas vezes não são nossos. Então, se nós vamos atrair a presença de amigos espirituais de acordo com o nosso pensamento, é aquela frase que diz assim, no mundo material, dize-me com quem andas e eu direi quem és. No mundo espiritual, dize-me o que pensas, o que fala e o que fazes, eu direi quem te acompanha. Então, se nós quisermos ter a companhia de bons amigos espirituais, vibremos, pensemos, falemos e agimos no bem. É fundamental. Então essa pergunta ela tem 2 viés. Quando a gente vê à primeira vista, uma análise da pergunta 459,
E é fácil de gravar, tá, gente? 4 com 5 dá 9. Quando você faz essa conjectura, a gente faz a primeira análise e a gente fala assim, bom, interfere muito mais do que podemos imaginar, são eles que nos dirigem. Então a gente só pensa no espírito obsessor. A gente só pensa naquele espírito que vai querer nos atazanar, nos perturbar. Não. Ali a resposta não foi os espíritos maus que dirigem a tua mente. Não. A pergunta, interfere os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que podeis imaginar. Ou seja, mais do que nós podemos imaginar. Mas os espíritos de luz, os bons amigos espirituais, podem e devem sempre nos intuir, desde que nós dermos a eles sintonia. E a sintonia espiritual ela é fantástica. A ligação é no estalar de dedos, é no flash. Rapidinho já está fazendo a ligação espiritual. Então, quando surgir um pensamento, né, como ele está dizendo aqui, conforme pensamos, falamos e agimos, atraímos para perto de nós forças semelhantes. Agora ele vai dizer, continuando, né? Dediquemo-nos tanto quanto possível ao cultivo do reto pensamento. Dedicar tanto quanto possível, porque sabemos que não é fácil ter sempre um pensamento reto, um pensamento firme, um pensamento positivo, não deixar-se vencer pelos problemas do mundo. Se a gente abrir o jornal, se a gente abrir um canal de televisão, aí que seja, a gente vai achar que o mundo está perdido. Porque a mídia vive de divulgação de coisas que não são boas. Então é importante que a gente procure, na medida do possível, dar uma boa direção ao nosso pensamento. Pensamento firme, pensamento positivo, pensando sempre no lado positivo das coisas. Por pior que seja uma pessoa, um ser humano, é o nosso irmão, está num processo de evolução espiritual. Vai pagar pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, por toda a circunstância que fez, mas não somos nós que vamos julgá-los. Não sabemos o que passa no íntimo de cada criatura. Isso é importante a gente lembrar também. Quando ele vai falar para a gente fazer esse exercício, né, desenvolver cultivo do reto pensamento, ele fala assim, certamente que isso não deixa de ser um grande exercício, o de nos adestrarmos mentalmente. Então, como se a gente fosse, né, o nosso próprio adestrador do nosso próprio pensamento. Começa a vir um pensamento que não é legal, muda o pensamento. Muda o foco, muda a direção, ligue um rádio, uma música suave, leia uma página, dê uma volta no quarteirão, tome um banho gelado quando não resolve os outros problemas. E aí a gente segue em frente, né? E ele vai continuar dizendo, o mal pode ser definido como a ausência do bem, assim como a treva nada mais é do que o oposto da luz. Então, o mal, como a pessoa diz, né? Não existe o mal, existe a ausência do bem. Quando o bem não se faz presente, ocorre o mal. E da mesma forma, né? A treva é o oposto da luz. É a ausência de luz, na verdade. Porque se você acende uma pequena chama, é suficiente para espantar as trevas. E finaliza dizendo, se desejamos viver em paz e harmonia com a vida, cuidemos de ouvir a voz da nossa consciência. Então, fica o recado, né? Faça um exame de consciência a cada dia. Acendeu o farolzinho vermelho? Tocou a sirene? Algo não está legal. Porque aí você tem que dormir bem. E para dormir bem, você tem que estar em paz de consciência. Aliás, não tem coisa melhor, né? Paz de espírito, paz de consciência, saúde da alma. Isso faz muito bem para o nosso coração, para o nosso espírito. Certo, gente? Boa noite, Leonir. Você chegou agora, seja bem-vinda. Vai estar conosco na prece, se Deus quiser. Bom, amanhã nós vamos ter a live do Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, que, se Deus quiser, irei encontrar a Ana Teresa no próximo sábado. Estaremos dirigindo para Uberlândia, no 6º Céu Congresso Espírita de Uberlândia,
que vai ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Estaremos lá, se Deus quiser, e a Ana Teresa vai fazer uma palestra. Ah, gente, eu queria tanto ir para o céu no sexto... É o sexto congresso, viu, Silvia? Fica tranquila, não é esse céu que você está pensando. Eu queria tanto ir para o céu, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho condição de ir. Como que faz, né? Não existe travesseiro melhor do que a consciência limpa, é verdade, Dinei. Como que eu faço para ir? Eu queria assistir tanto às palestras. Poxa, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, vai ficar muito caro para eu ir. Perfeito, não tem problema. A Web Rádio Fraternidade, juntamente com a Rede Amigo Espírita, vai transmitir, tá? Vai transmitir ao vivo o sexto Congresso Espírita de Uberlândia. Então todos os palestrantes vocês vão poder assistir, vai ter show do Tim Vanessa, vai ter a Cacá Rezende, Ana Teresa Camasmin vai estar lá, Simão Pedro de Lima, Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá, um monte de gente, tem mais gente que eu não lembro assim, mas fantástico, vale muito a pena. Então se você não puder ir, por alguma razão, procure lá. A Silvia tem medo de ir para o andar de cima. Silvia, você muda para o apartamento, aí você vai sempre para o andar de cima. Então o que eu falo assim, boa noite Sheila, seja bem-vinda. Se você não puder ir ao céu, sexto Congresso Espírita de Uberlândia, procure lá, pelo canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, pelo canal do YouTube, do Facebook também, da Rede Amigo Espírita, vai ser transmitido ao vivo, você vai poder estar junto conosco lá. A Clara pensou exatamente nisso. Eu quero ver, gente, não vou fazer promessa, porque vai que eu não consigo. Eu vou tentar fazer assim, 5 minutos tá? Com a Ana Teresa praticamente já está certo, isso aí eu acho que eu consigo, né? Boa noite, Zilda, seja bem-vinda. Agora os outros palestrantes é um pouco mais difícil, né? Vou falar 5 minutos com Simão Pedro de Lima, 5 minutos com Ana Teresa Camasmi. Então vamos ver quem eu consigo trazer 5 minutos, fazer um take rapidinho lá diretamente de Uberlândia, do 6º Congresso Espírita. E vai ser uma alegria, né, partilhar com vocês esses momentos, se eu conseguir, né? Então, se der certo, e eu acredito que vai dar, então, bora lá, né? Deixa eu ver o que o Dinei falou. Enquanto tivermos mancha na nossa túnica, vamos voltar para lavar a roupa suja aqui embaixo. Dinei, você sabe que essa túnica foi exatamente, né, da parábola do festim de bodas, que eu não toquei exatamente, fiz a palestra sobre o capítulo 18 do Evangelho. Os dias são 20, 21 e 22 de janeiro, tá? Eu vou te mandar depois a programação, Clara. Te mandar a programação para você. Aqueles que quiserem saber a programação, gente, é só digitar lá www.congressoespírita.com.br, acho que é alguma coisa assim. Ou escreve assim no Google, 6º Congresso Espírita de Uberlândia, vai aparecer um link, vai ter toda a programação. Não, o André não vai estar lá, essa vez não, viu? O André Trigueiro não vai estar lá, Silvia, essa vez não. Ele esteve no anterior, que foi realizado em 2020, mas dessa vez o André não está na programação. Mas se vocês quiserem saber a programação, digitem lá. 6º Congresso Espírita de Uberlândia, que vocês vão encontrar o link com toda a programação, o horário das palestras. Vai ter também shows lá do Tim Vanessa, Cacá Rezende vai estar presente também, Moacir Camargo e várias pessoas. Bom, retomando aqui, amanhã Palavras para a Alma e vamos falar sobre o amor. O amor, que bonito. A sugestão, baixar o app da Web Rádio Fraternidade, além das palestras, tem toda uma programação incrível. Exatamente, o Rubens de Castro da Web Rádio, às 6 da manhã ele faz um programa de oração que reprisa às 12 horas, às 6 e ao meio-dia. Então, como a Sueli falou, é só acompanhar. Então amanhã eu vou falar sobre o amor. E como eu sempre faço, eu faço a postagem hoje à noite nos stories, o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, aonde a Ana Teresa fez
o áudio, a gravação que deu origem a este livro. E amanhã nós vamos ter um exercício diferente. Este exercício não está no áudio de Ana Teresa, mas ele está aqui no livro, tá? E ela manda um exercício para nós e eu acho que vale muito a pena, assim. Eu vou conduzir vocês amanhã, aqueles que quiserem, claro, né? Para trabalhar é um exercício para trabalhar algum relacionamento no qual você sente que o seu amor não flui e que lhe faz algum tipo de sofrimento ou no qual uma distância que lhe incomoda, tá? Eu vou ser apenas o leitor do exercício que a Ana Teresa passou, que está aqui no livro. Então este exercício não consta do áudio da Ana Teresa, tá? Então é um pouco diferente do que está no áudio da Ana Teresa, mas a essência é a mesma, tá? Ela fez a gravação deste programa no Dia dos Namorados, então por isso ela opinou pelo título Amor. Então conto com vocês para a gente falar um pouco sobre o amor. E você já sabe a minha concepção do amor, que ele tem 3 níveis, né? Mas deixemos para amanhã. Vamos então às nossas vibrações. Eu convido aqueles que assim se sentirem confortáveis, que quiserem colocar um copo com água, pedir a vibração da espiritualidade, a fluidificação dessas águas é o momento ideal para as nossas vibrações, para nós entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais. Mentalize aquele irmão que está necessitado, aquela pessoa que você teve alguma desavença ao longo do dia. Peça para que Jesus, os bons amigos espirituais, possam amparar e resolver todas essas situações mal resolvidas, né? Vamos aqui colocar também as vibrações de prece que nós deixamos sempre aberto aqui, tá? E vamos agora fazer as nossas vibrações. Neste momento, convido a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai soltando o ar, vai relaxando o corpo, abstraindo a mente, sentindo a paz, a harmonia, tranquilidade presente no seu coração. Vamos pedir que o meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, possa nos proteger, amparar e abençoar, derramando bênçãos de luzes sobre cada um de nós, nos nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento, aquelas pessoas que tivemos alguma desavença ao longo do dia, alguma irritação, alguma contrariedade. Mentalize um halo de luz envolvendo coração a coração. Também podemos ter alguém que nesse dia, nessa semana, partiu para o plano espiritual. Mentalize ele sendo amparado e recebido pelos benfeitores amigos e pétalas de luzes derramando sobre os familiares que aqui ficaram. Pode ter você também alguém que está doente em sua casa ou no hospital. Mentalize os médicos da espiritualidade atendendo a eles, energizando-os com a luz curativa que vem das esferas luminosas. Vamos levar o amor, o carinho para os nossos pensamentos aos asilos, orfanatos, prisões, pelos andarilhos, pelos irmãos ainda perdidos em vícios, drogas, alcoolismo.
por alguns irmãos que estão em nossos pensamentos neste momento, que estão com os nomes gravados na tela. Que a espiritualidade visite os lares, derrame bênçãos de luz em cada um deles. Rogando ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o bálsamo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço cada um de vocês pela presença, pela participação. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.